Depois que eu já quebrei toda a borda dele, tá vendo? Agora eu vou começar a fazer os furos pra depois a gente costurar. Eu tô usando aqui o ferro de solda, mas vocês podem usar um alicate e um prego. Esquenta o prego na boca do fogão pra fazer os furos, ok? E lembrando que isto aqui fica muito quente, então precisa tomar cuidado para não se queimar. Vou fazendo furo em toda a volta, para depois passar a costura, né? Não preciso fazer buracos muito grandes, mas também não posso fazer buracos pequenos, porque senão não consigo passar o cordão. E vou fazer isso toda a volta. Fiz os furos em toda a volta. Agora eu vou começar a técnica, ok? Mesmo que eu vá fazer uma outra técnica sobre esta, se ela tiver mais encorpadinha, vai ficar mais bonito. Pronto, já tá dando maior textura. Vou aplicar em toda a peça. Eu apliquei com o pincel em toda a volta. E agora o que eu tô fazendo para deixar um pouco mais rústico, com uma textura um pouco melhor, é vindo e depositando um pouco mais de tinta e deixando os grãozinhos de bicarbonato aparecerem um pouco mais. Eu faço isso toda a volta. Faço isso toda a volta e não posso esquecer de fazer também aqui dentro. Nesta borda, entrando um pouco aqui dentro, ok? Depois de ter feito a técnica e ter ficado bem seca, os furos, a tinta com bicarbonato, apliquei, já tá bem seco, já fiz a borda, ok? Agora, eu vou trabalhar um pouco de textura com uma esponja. Então, essa esponja é aquela esponja de tomar banho que eu rasguei no meio, então ela é cheia de furinhos. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com algumas cores, tipo cappuccino, seria um bege mais escurinho, um cor de mel, que é esse aqui, e esse aqui que é um siena. E uma quarta cor, tudo isso aqui ela é tinta PVA, tá? Que é o que eu já tinha aqui. E esse aqui é um cinza concreto, que eu vou também fazer algumas texturinhas com ele. Nada mais é do que um esponjadinho. Então, o que que eu faço? Eu vou hidratar a tinta, que eu já deixei aqui no azulejo, ok? Pego um pincel, hidrato um pouco essa tinta, ela tem que ficar mais aguadinha. Então, eu vou aplicar primeiro uma cor, depois eu venho enchendo e aplicando outra. Então, eu vou trabalhar com papel aqui do lado, que eu preciso para poder tirar o excesso de tinta, caso fique na esponja. Molhei a esponja, tirei o excesso de água dela, dei uma secadinha, agora eu hidratei a tinta, diluí, né, na verdade, e venho com ela, tiro o excesso, e venho batendo em alguns pontinhos, que eu quero deixar umas manchas aqui, tá? Dá pra fazer também com esponja de cozinha. Então, em alguns lugares eu vou pondo, fazendo uma texturinha em cima. Vou pegar um pouquinho das outras cores, vou misturando aqui.
e depositando. Vejam que eu deposito e vou dando uma limpada junto, ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvida no final da técnica, vocês deixem recadinho aqui nos comentários. Aproveitem, me sigam aqui, curtam a página, né? Inscrevam-se. E não pode esquecer de ativar o sininho das notificações. Sempre que tiver vídeo novo no canal, vocês serão avisados. Então, eu quero algo que fique bem manchado, ok? Aparecendo o mínimo possível do branco. Poderia ter feito direto com uma tinta mais escura? Poderia. Só que eu tinha pouca tinta mais escura, não o suficiente para fazer tudo o que eu quero. Então, eu fiz com branco e vou fazer uma outra técnica, que é essa técnica de envelhecimento com esponja. Pode ser feito com tecido? Pode. Você vai usar o que você tem na tua casa. Então, já tenho aqui uma cor bem próxima do que eu espero. Por um pouquinho mais de amarelo em alguns lugares e vou experimentando, certo? Passando um fundo com branco e depois trabalhando, eu vou gastar bem menos tinta, né? E bem menos bicarbonato de sódio, porque você já imaginou fazer uma cor para uma mistura para cada cor que eu quero usar? Então, eu já faço um fundo, ó, saiu um fundo razoável. Vou trabalhar um pouco aqui em cima com o que sobrou na esponja. Entro um pouco dentro do baldinho. Esse aqui é um cachepô, que eu vou usar como cachepô. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou secar, bem seco no secador, ok? E já seco, eu vou usar sutilmente a cor concreto em alguns pontos. Base dele. Não quero usar verde simulando o musgo. Quero usar realmente só um tom de cinza. Algo assim, mais parecido com concreto mesmo. Em alguns pontos, como se ele tivesse sujo. Mas repetindo, eu não quero nada que se pareça com a ação do tempo externo. Se eu quiser fazer essa técnica, eu entro com tons de verde aqui. Verde oliva, verde eucalipto. Esse tipo de esponja que tem os buraquinhos me ajuda muito na hora da texturização, tá vendo? Que ela não deixa tão marcada. Vou trabalhar também um pouco na borda, embora eu vou fazer um trabalho nesta borda com palha da costa e cordão de sisal. Bom, pra mim tá ok aqui. Em alguns pontos aqui eu quero aumentar um pouquinho. Pra mim já tá ok. Vou secar bem e começar agora o trabalho de acabamento na borda. Pessoal, eu resolvi incrementar um pouco mais esse cachepô com stencil. Eu já até fiz aqui uns testezinhos. E vou fazer aqui ou ali umas batidinhas com esse desenho. Nem prendi o stencil, tá? Eu só seguro bem ele com a mão, molho uma esponjinha dessas de cozinha, eu cortei um quadradinho, e vou segurando bem o stencil, mesmo que ele sair do lugar, não tem problema. Só pra fazer um desenho meio fragmentado aqui,
Tá vendo? Como se ele tivesse um desenho e foi estragando com o tempo. Vou fazer um pouco mais aqui embaixo. Nada muito forte, tá? Tá vendo que eu tô deixando falhado aqui, ó. Pulo um, faço outro, ó. Quero entrar com ele um pouco também nessa mancha. Tô fazendo com concreto, na cor concreto, que é o que vai sobressair mais. Mas poderia fazer com qualquer cor. Aqui quase não apareceu. Tá vendo que nem sempre dá certo as nossas ideias, né? Mas vamos trabalhando um pouco aqui, um pouco ali. Falta aqui no meio. Molho na tinta e vou dando batidinhas. Pronto, pra mim tá bom. Vou pôr um pouquinho mais aqui em cima. E encerramos com o stencil. Uma coisa bem... Ficou bem sutil, assim, em termos de desenho. Nada muito definido, mas dá pra se ver que aqui havia alguma coisa. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para o acabamento. Eu quero trabalhar a borda deste cachepô com palha da costa e fio de juta. Desses que vendem em loja de armarinhos, né? Então, vamos lá. Tô prendendo a palha na borda e vou começar a fazer uma costura bem rústica, né? Aqui dentro eu prendi a ponta com uma fita crepe e assim eu vou fazendo toda a volta. Isso não precisa ficar certinho, porque eu quero fazer uma outra carreira. Deu um nozinho aqui. Vamos desmanchar este nozinho. Vou trabalhar assim em toda a volta. Vou ajeitando pra cobrir, tá vendo? Que tá cobrindo aquela borda fininha onde eu quebrei aquele cantinho, né? Que tinha, que já estava danificado. Isso aqui é uma maneira da gente reaproveitar alguma coisa que temos em casa e repaginar, né? Não necessariamente eu preciso de uma agulha, porque os buraquinhos que eu fiz são grandes, mas eu me identifico melhor trabalhando com a agulha. Pra mim vai mais rápido. Vou fazer toda a borda, ok? Já dei toda a volta, uma volta, agora eu tô voltando com mais um pouco de palha sobre a mesma borda, né? Sobre a mesma costura anterior. E venho no mesmo buraco, então a costura vai ficar sobreposta, ok? Vou fazer isso em toda a volta novamente até chegar ali e arrematar. Se for preciso, se eu ver que precisa de mais contexto nesta borda para ficar mais bonita, eu faço mais uma carreira e, de repente, até posso vir trançando ela ao contrário. Trabalhar ao contrário. Eu tô trabalhando da esquerda para a direita, posso trabalhar da direita para a esquerda e fazer um ponto cruzado assim, que deve ficar bonito também. Eu vou acabar esta carreira e vou ver como fica. Dentro, depois tem que dar arremate, né? Porque a gente tem sobra, tanto a sobra da palha quanto a sobra do fio de juta. Então, eu vou dar um arremate
Pra ficar uma coisa mais bonita. E como eu falei, eu vou fazer a costura toda. E depois eu vejo se a rusticidade tá o suficiente. Por enquanto, tá assim, nosso cachepô, ok? Eu vou dar o arremate e vou ver o que vai ficar. Agora, já depois de costurado, eu fiz 2 carreiras, uma sobre a outra. Como eu estava explicando, ele ficou assim. Uma borda mais bem trabalhada, né? Mais encorpadinha. E o cachepô ficou assim, desta forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixem recadinhos nos comentários. Me sigam também lá no Instagram, @Fazedoria de Arte. E por enquanto é só, pessoal. Obrigada!